Boa tarde. Ela nasceu em Irani, berço de um dos maiores e mais sangrentos combates em território nacional. Já se passaram 109 anos desde o início da Guerra do Contestado e ela, a minha entrevistada de hoje, a professora, a pesquisadora e escritora Rosa Maria Tesser, que está aqui ao meu lado, ela é uma das mais atuantes pesquisadoras da temática do contestado. E não só do contestado, né? Uma grande interessada também nos assuntos de Santa Catarina, na pesquisa da história dos municípios de Santa Catarina. E hoje aqui então a gente vai conversar um pouquinho, né, especialmente sobre a Guerra do Contestado. Boa tarde, professora Rosa. Boa tarde, jornalista Luiz, boa tarde aos senhores e senhoras. E realmente hoje a gente fala de um assunto muito especial, uma data especial, 109 anos do início do episódio que você falou, a Guerra do Contestado. É data para se relembrar e que em muitos momentos é muito esquecida em nosso estado de Santa Catarina. Mas eu queria começar do começo, como toda boa história, né? A senhora iniciou sua carreira bastante atuante na área do bem-estar social. Quando é que a senhora passou da condição de curiosa, né, para pesquisadora da Guerra do Contestado? Passei a ser curiosa sobre a Guerra do Contestado há 20 anos atrás, quando eu fui trabalhar na Fundação Catarinense de Cultura, na capital do estado, a convite do governador Esperidião Amin. Comecei a me interessar pelo assunto, embora a minha vinda para o litoral, eu venho do oeste catarinense, meio oeste, as minhas origens, natural de nascimento da cidade de Irani, embora tenha saído muito jovem de lá, mas nunca reneguei as minhas origens, e foi onde eu comecei a me interessar escrevendo o primeiro pequeno livro, com 28 páginas, e ali foi colocado um pouco de açúcar na minha boca. Foi ali então. Foi ali. E assim, mas até para a gente começar também a nossa conversa, porque a gente imagina que nem todo mundo tenha conhecimento sobre a Guerra do Contestado. Talvez seja só um nome, né? Só o nome de uma guerra, mas não saiba, né, um pouco do que a provocou, enfim, dos desdobramentos desse conflito. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, resumidamente, o que foi a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, muitas pessoas dizem que foi uma guerra camponesa. E realmente não deixou de ser uma guerra camponesa no início. Era questão de limites entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Entre Santa Catarina e Paraná. E ela teve seu desdobramento a partir de que o capital estrangeiro inseriu-se no país, onde veio a Grande Lamber, capital estrangeiro se instalando na região. Por quê? Eles vieram construir a estrada de ferro. Percival Farquhar veio construir a estrada de ferro. E com a construção da estrada de ferro, iniciou vários atritos, vários problemas de ordem social, econômica e religiosa. Uma região que a ausência do governo era na totalidade, era terra de ninguém, como dizia, eram terras devolutas, e o capital estrangeiro, diante do contrato que fez com o governo brasileiro, extrapolou os limites de fronteira, onde gerou o grande conflito dos desassistidos, dos sem terras, porque com a construção da estrada de ferro, eles foram marginalizados e deixados de lado. Tiveram que sair de suas terras sem indenização. Acho que faltou um pouco de critério para o governo brasileiro no momento da concessão para a construção da estrada de ferro. Sensibilidade social, né? Sensibilidade social. Exatamente, meu caro jornalista. Agora, como eu comentei agora há pouco, a senhora nasceu no berço do contestado, né? Onde hoje é Irani. Na época não era, mas hoje é Irani, né? E lá, então, aconteceu o primeiro confronto entre as tropas legalistas e os sertanejos.
A senhora consegue se lembrar, né, do primeiro episódio em que a senhora ouviu sobre a Guerra do Contestado? Foi em conversas de família? Foi na escola? Como é que foi? Foi em conversas de família. Minha mãe, Uhum, nós morávamos assim no interior do município de Irani, que na época se chamava Faxinal do Irani, uhum, ou Faxinal dos Fabrícios. A minha mãe dizia assim: vamos fazer compra lá na casa do teu padrinho. Meu padrinho era um grande comerciante na cidade de Irani, no bojo do município. Eu dizia para minha mãe assim: eu não vou, é lá onde mataram muita gente, eu não vou. Veja que eu escutava já coisas referente à Guerra do Contestado, que tinha sido uma atrocidade de matar pessoas, de ceifar a vida das pessoas. uhum. Então eu dizia para minha mãe: eu não vou. Mas não tinha que dizer eu não vou, eu tinha que ir, né, junto com a minha mãe. Então, eu, a partir de então, isso eu sempre guardei para mim. E com a minha chegada na capital do estado, que eu tive essa oportunidade, graças a Deus, de trabalhar na Fundação Catarinense de Cultura, eu me senti em mar aberto para pesquisar, para ler, para ir em busca do porquê. E é uma história que é a história de Santa Catarina. E eu vejo ela às vezes tão esquecida, tão relegada ao segundo plano. Que nem eu sempre digo assim, graças a contemporâneos, que eu quero citar alguns aqui, como Celestino Sacchetti, Vicente Telles, Willy Zumblick, numa reunião que o governador do estado da época, Esperidião Amin Elou Filho, convocou essas pessoas para fazer um grande estudo. Foi onde reavivou a história. Senão essa história teria morrido muito mais do que morreu. E hoje eu sou uma guerreira sozinha brigando no deserto, mas enquanto eu puder falar, ter voz e as pessoas me ouvirem, eu vou falar. E era um assunto meio velado, assim? Era. Era um assunto meio velado, as pessoas tinham medo de se pronunciar, as pessoas tinham medo de conversar, ainda nos dias de hoje, porque meu jovem jornalista, me permita assim chamar, meu jovem jornalista, eu viajei o estado todo para fazer o meu terceiro livro. Eu visitei todos os locais de combate. E sabes por que eu tinha a chance de chegar nesses locais e conversar com as pessoas? A minha carteira de identidade era o meu passaporte. Uhum. Porque eu dizia, não, eu sou natural de Irani, se as pessoas não acreditavam que eu puxava a minha carteira de identidade. Falava com autoridade, né? A partir daí, então, porque senão as pessoas não abriam. Uhum. E ainda, dia de hoje, tem situações de determinados locais do nosso estado que o nosso estado é um estado mar aberto. Não, nós temos muitas deficiências. E ainda para buscar esses meandros da história. Uhum. Eu vejo ali a região de Fraiburgo, de Caçador, interiores, né? Frei Rogério, São Cristóvão do Sul, Matos Costa. Matos Costa eu ainda quero voltar. Não, Matos Costa eu sempre voltei lá. Timbó Grande, onde as últimas batalhas do Coronel Setembrino, onde ele ceifou muitas vidas, os últimos combates. Então, Timbó Grande eu ainda tenho curiosidade de voltar a fazer pesquisa. Mas eu nunca tive apoio. O único governo que me deu apoio sobre a Guerra do Contestado para trabalhar e fazer alguma coisa, primeiro foi o de Raimundo Colombo, João Raimundo Colombo, e agora depois o governo que estava onde Maria Terezinha de Batim era presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Então, onde eu pude inserir a vida do fotógrafo, o único fotógrafo que fotografou a Guerra do Contestado, o Claro Gustavo Jansson. Um sueco que veio para o Brasil tão jovem, mas ele não veio para ser fotógrafo da Guerra do Contestado. Sim, o acaso da vida inseriu ele no contexto. Ele era funcionário da grande empresa Lambert. Ele foi um homem que escreveu a sua história no Planalto Catarinense. Sim. Em 3 bairros. Pois é, mas ainda voltando então um pouquinho a essa questão do assunto velado, né? As pessoas tinham um pouco de medo, né, em falar
sobre a guerra porque houve uma operação limpeza, né? A ideia era acabar de uma vez com todas essas ideias Os insurgentes, de insurreição, né? exatamente, Os né? insurgentes. A senhora percebe que desde nas últimas décadas, depois desse movimento, né, até impulsionado no governo, né, nesse governo do Espírito Amin que a senhora mencionou, a senhora percebe que houve uma mudança na maneira como as pessoas têm revisitado esse episódio? Mudou muito. E muitos municípios têm a sua história, mas você sabe o que falta? Ficaram pobres. Você pode notar que esses municípios, o IDH desses municípios é muito baixo. Uhum. Então, necessidade de um investimento, digamos, maciço por parte do governo federal e do próprio governo estadual. Uhum. Eu não vejo uma ação do governo estadual para falar da história de Santa Catarina no episódio épico do Contestado. E isso é a minha dor, isso é a minha revolta. Sim. Porque você viu, você foi o editor desse meu último livro, o quanto a gente buscou sozinho, nadando num grande mar, sozinho. Mas vou deixar um legado de um livro para Santa Catarina que fará o contexto da história. Mas sobre o livro daqui a pouco a gente fala mais. Eu queria falar um pouquinho agora sobre o episódio em si. Eu vou pedir aqui então para o Lucas da técnica apresentar aqui umas fotos. Eu queria que a senhora comentasse essas fotos. São fotos que estão no livro, né? A senhora está vendo ali. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre elas. Aqui essa aí está um pouco longe, mas eu acredito... Não, vamos lá, essa aí, pronto. Essa aí, ó. Aí é a Força Pública do Estado do Paraná se deslocando do Paraná para os campos de Irani, onde ficaram nos campos de Irani. Olha, e essa outra foto aí, o coronel Gualberto, que morreu na Batalha do Irani, ele com a tropa indo para o Irani, onde ficaram acampados, e que 22 de outubro de 1912 aconteceu o primeiro combate. Porque o coronel Gualberto mandou, onde estavam acampados os rebeldes, que muita gente chama de rebelde, muita gente chama de jagunço, muita gente... Eu sempre digo que nem rebelde nem jagunço, foram os sertanejos espoliados de suas terras, que estavam reivindicando seus direitos. Então, por isso, ele chega nas paragens de Irani, ele manda um bilhete escrito a lápis para o monge José Maria, que ele devia se retirar daquele local, porque naquela época aquela região ali pertencia ainda ao Paraná. Que ele se retirasse do local, porque ele queria que ele... para não haver confronto. Para não haver confronto. Derramamento de sangue, né? Ele tentou uma paz. E o monge José Maria era um homem muito inteligente. Ele respondeu que o bilhete era escrito a lápis, ele não reconhecia a assinatura do coronel Gualberto. Então não estavam lutando também com gente leiga. Sim. Estavam lutando com pessoas de conhecimento. Sim. Então, mas novamente como os sertanejos, eu falo sertanejos, prefiro, me sinto muito melhor. Os sertanejos não se retiraram, ele mandou novamente comando dele levar a mensagem que deviam retirar as mulheres e as crianças porque eles iam invadir o acampamento. Sim. E realmente invadiram. Em 22 de outubro de 1912, às 5 horas da manhã, num local denominado Banhado Grande, em Irani, e onde houve o confronto entre a Força Pública do Paraná e os caboclos de Santa Catarina, os rebeldes, os jagunços, como você queira dizer. Então, e foi nessa batalha, eu sempre digo assim, essa batalha podia ter sido assim, fatídica, terminar a guerra ali. Morreu as duas maiores forças. Morreu o coronel João Gualberto de Sá Filho, comandante da Polícia Militar do Paraná, e morreu o monge José Maria, que liderava os caboclos. E morreram tantos caboclos e tantos da Polícia Militar do Paraná. Nós temos ali também mais algumas fotos. Temos aí... Aí são o pessoal fazendo a guarda da empresa Lambert, em Três Barras.
faziam as barricadas. Olha como era simples no passado. Sim. Aí uma paisagem da cidade de Canoinhas, uma cidade que eu tenho um apreço e um carinho muito grande. Aí já é Porto União. Porto União. Durante a passagem das tropas. Das tropas para os campos de Irani. Oh, é isso. Aí está o personagem, né? Aí está o coronel João Gualberto de Sá Filho, pernambucano, né? E hoje é patrono da Polícia Militar do Paraná, pelos feitos que ele fez pela corporação. E aí é na rendição, né? Na rendição de um dos caboclos, por um dos membros da Polícia Militar do Paraná, da Força Pública do Paraná. Certo. Pois é, a senhora já publicou, né, como a senhora comentou aqui, seu primeiro pequeno livro, e depois foi se tornando uma pesquisadora cada vez mais, né, mais interessada na temática. A repercussão que teve esse primeiro livro e logo em seguida o seu segundo, surpreendeu a senhora? Me surpreendeu porque nas escolas, porque pela minha formação eu sou pedagoga. Pela minha formação eu procurava sempre o ambiente escolar. Não tinham nada para falar da nossa história. E eles queriam aquilo de ter escola, meu jovem jornalista. De ter escolas, aquele meu terceiro livro que eu te disse, que eu levei 8 anos para escrever. Comi muito pão seco pelas estradas e tomei água. Os professores se cotizavam para comprar o livro. E eu hoje estou lutando para a 2ª edição e não consigo patrocínio, cara. Em que estado eu vivo? Bom, eu já disse qualquer hora, outro dia, brincando com os meus amigos, se eu não receber patrocínio de Santa Catarina, eu vou passar o Pires no Paraná. Pode ser que no Paraná eu vou ser mais bem recebida. Não, mas com certeza vai... Opa, probleminha técnica. Vai ter apoio, sim, de Santa Catarina, seja da iniciativa privada ou pública, né? Na qual eu faço um apelo ao poder público aqui. Olhe pelo trabalho que eu estou fazendo. Inclusive, quando fiz essa exposição do Claro Janso, o fotógrafo do Contestado, na qual eu denominei, eu tive apoio da Fundação Catarinense de Cultura naquela época, mas agora eu preciso, porque não tenho bala na agulha para isso. Não, mas isso eu acho que é um trabalho que é para o coletivo, né? Então, de alguma forma, o coletivo também que tem que participar, tornando essa obra viável, né? Tornando pública, né? Bom, você falou... Não adianta ficar só para mim, né? Para a senhora, né? Não, eu não quero. Eu já estou limpando as prateleiras, porque eu já digo para os jovens nas escolas, quando faço palestra, eu já estou indo. Agora compete a vocês pegar isso para vocês e guardar, que é a nossa história, a nossa identidade. Pois é, eu até ia perguntar sobre isso, né? Já se passaram aí 109 anos desde o início do conflito, né? Então, estão sendo, enfim, lembrados agora no dia 22, né? 22 de outubro, né? Próximo. Por que é importante lembrar desse episódio, né, para Santa Catarina? E até mesmo para o Brasil, por que é importante lembrar um episódio como esse? Quais são as lições que eles, né, que um episódio como esse deixa? Em primeiro lugar, devemos lembrar que perdemos muitas vidas humanas. Por falta de entendimento. Faltou entendimento entre as pessoas. E eu vejo, às vezes, dia de hoje, todos nervosinhos, todos atacados, querendo ser muito rápido nas ações. Não, vamos um pouco mais devagar, vamos usar um pouco da coerência das coisas. E isso foi o que aconteceu no conflito da Guerra do Contestado. Bom, se você me permite, você foi meu editor do livro. Falar um pouquinho só do pretenso Estado das Missões que queriam criar entre o Paraná e Santa Catarina. Então, você viu o que sobrava de terras para Santa Catarina? Uma faixa litorânea. Só para passeio. Pois é. Sumia o Estado de Santa... Mas quem liderou a criação do Estado das Missões, eles eram contra o acordo, né? Sim. Eles eram contra o acordo. Para prova disso, tiveram que, quando foi dissolvida a junta governativa, que tinha sido formada por uma série de cidadãos, eles tiveram que se esconder na Argentina.
Depois de um determinado tempo, o governo brasileiro concedeu anistia a eles. Isso, correto. Tem um documento, eu queria voltar agora um pouquinho atrás ainda, antes da gente avançar, porque nós temos aqui um vídeo, né? Eu vou pedir novamente aqui para a técnica colocar para a gente. É um vídeo que mostra, né? É um vídeo de 1922, né? Claro, pós-guerra, mas mostra o funcionamento da serraria lá de Três Barras, né? Grande Lambert. Uma enorme serraria, né? Que era, né? A maior, né? A maior da América Latina, né? E que tinha realmente uma estrutura extraordinária, né? Envolvendo diversos profissionais, e que foi, de alguma forma, também um dos pivôs dessa guerra. Sim, porque foi essa serraria, o dono dessa serraria que construiu a Estrada de Ferro, Percival Farquhar. E como se diz, essa serraria, quando ela trabalhou ali, ela empregou muita gente, não só do Brasil. Veio do exterior, veio de vários estados brasileiros. E com o término da construção da Estrada de Ferro, houve essa grande convulsão social. Muitos desempregados. Foi onde, claro, Janson, no início da Guerra do Contestado, sem querer, ele acompanhou. Ele acompanhou como um jornalista investigativo. Ele não teve lado. Sim. Ele chegou a dormir no acampamento da Força Pública do Paraná, chegou a contrair a febre tifoide porque ele andou pelos matos, porque na Serraria Lambert ele gerenciava um trabalho muito grande, a compra e venda de erva mate dessa empresa, que também trabalharam nesse ramo. Então foi um trabalho extraordinário. E claro, Janson foi uma figura ímpar. Eu fiz questão de fazer a biografia da vida dele, porque um cidadão que chegou ao Brasil com 12 anos de idade e chegou ao apogeu da história falando 5 idiomas. Ele conversava com os funcionários da Lambert durante as greves. Sim. Era ele o interlocutor de apaziguar os ânimos das pessoas. Então ele deixou um grande legado para Santa Catarina. Eu sempre digo assim, eu tenho uma referência também muito grande à cidade de Três Barras. Até fiz lá ultimamente uma das exposições e foi tão frequentada, que eu estava desmontando a exposição. Jornalista, as pessoas estavam vindo e queriam ver. É que nem eu te disse, falta de apoio para a gente fazer um trabalho mais amplo. Que nem agora eu tenho essa exposição, como é que se diz, aprovada pela Lei Rouanet, não há empresa para patrocinar. Sim. Porque eu não faço chuncho em pedir investimento. O que foi pedido tem que ser gastado corretamente naquilo. Sim. Mas a gente percebe nesse material que a gente apresentou aqui, né, a Lambert e toda a sua importância, né, para aquela região e todo o seu impacto, né, o impacto ambiental e o impacto econômico e social. Os três impactos, né? Atingiu as 3 áreas. Exatamente. E daria para resumir a Guerra do Contestado como um episódio de disputa da terra. Isso foi de alguma forma o que acabou desencadeando todo o conflito, ou seja, houve então uma disputa da terra, que é uma disputa que de certa forma ainda não está bem resolvida. Não está mesmo, ela ainda há pendências. Há pendências, também não cabe a mim aqui me aprofundar, mas ainda há pendências. Mas o caboclo ele só queria uma coisa, as suas terras. Essa guerra pactou por causa de tirarem as terras dos caboclos. Inclusive o capitão Matos Costa, um dos grandes personagens desse conflito, que comandou muito ali na região de Portunhão, Matos Costa, Calmon, ele chegou a ir ao Rio de Janeiro no Comando Maior
com 2 sertanejos para tentar uma paz, uma trégua, conversar, mas não surtiu efeito. E depois, infelizmente, ele morreu ainda numa emboscada por engano pelos próprios rebeldes, que ele era o único a defender os rebeldes. E numa emboscada ele morreu ali em Matos Costa. Por isso a cidade de Matos Costa leva o nome de Matos Costa devido a ele ter sido morto ali em Matos Costa. Sim. Agora, passaram-se esses 109 anos, né? Já muita história aconteceu desde então. Algumas cidades da região prosperaram, outras, né, ainda estão patinando. Mas o que eu queria perguntar para a senhora é se o episódio, hoje, cada vez mais lembrado por esforços como o da senhora e de outros autores, se esse avivamento, né, dessa lembrança, de alguma forma pode impulsionar um aproveitamento turístico, por exemplo, desse episódio, ou seja, fazer com que esses municípios possam, de alguma forma, tirar proveito dessa história? O turismo cultural, turismo histórico. Só o governo injetar um pouco de recurso e buscar ações nessa área tem uma grande história, que nem agora estão trabalhando para reativar, não sei de que maneira, a estrada de ferro de Joaçaba a Portunhão, fazer tipo ciclovias, já que não pode mais ser usada por trens, preparar ela para passeios de bicicleta, não sei de carro, mas é um amplo projeto. Outro dia eu até participei de uma live, falei um pouco da estrada de ferro com eles lá. Então, mas precisa o governo estar presente, porque os municípios são muito pobres e não tem para isso, você sabe disso. Mas se o governo investir, é uma região que poderia desenvolver muitos frutos. Porque tem alguns municípios que na reacomodação de espaço se saíram muito bem. E outros continuam com toda a dificuldade fazendo a roda girar. Com toda a dificuldade. Posso até pegar todos eles e olhar o IDH deles e posso te dizer, esse aqui é isso, esse aqui é isso, esse pode se fazer isso, mas como se diz, se não tiver a presença do governo, pode esquecer. Sim. Não, o governo tem um papel fundamental nisso tudo, né? E como um patrocinador da cultura e por tornar possível projetos que às vezes a iniciativa privada não tem interesse, né? Mas é importante, claro, preservar essa memória. Né? Eu estava até um pouco além, porque eu me dediquei muito nesse livro. Agora parece que o nosso governador está injetando um bom recurso na área cultural. Eu até quero me aprofundar disso, até me deu um alento, de repente, quem sabe a gente encontra um patrocínio para esse livro, né? Porque eu trabalhei no Conselho Estadual de Cultura, eu sei como a máquina funciona, eu sei como a engrenagem anda. Então, se ele está investindo isso que ele disse na cultura de Santa Catarina, oxalá, senhor governador, meu pedido aqui de público ao senhor, olhe pela região do Contestado. Olhe pelos municípios que menos têm, porque às vezes com tão pouco eles fazem grande trabalho. Eu sentia, Luiz, quando eu trabalhava no Conselho Estadual de Cultura, que parece que era afunilado os recursos mais para a costa litorânea. De São Cristóvão do Sul para cima, aquela região ali, parece que nós éramos esquecidos. Até o presidente da fundação na época, o presidente do conselho dizia assim, quando falarem em projetos da 470 para cima, de São Cristóvão para cima, fale com a professora Rosa que ela conhece tudo. E realmente, modéstia à parte, eu conheço tudo. Só que já estou cansando. 20 anos nadando sozinha, não é fácil. Não é fácil. Não, com certeza, senhora. É admirável a senhora. Eu não vou dizer aqui a sua idade ainda. Não, por favor, eu esqueci. Mas é admirável, assim, né, a sua energia e como a senhora ainda pega ali o seu carro e se desloca aqui desde de Balneário Pissagas até lá em cima, né?
e faz todas essas voltas e, enfim, tem toda essa energia para, né, para visitar as pessoas e para conversar e para agitar e para realizar, né, todo esse movimento, né, de avivamento da história, né? E durante a pandemia, é claro que a senhora ficou isolada, eu sei, né? Mas a senhora não parou, né? E um dos frutos desse período está aí no seu colo, né? Não foi fácil. Como é que foi? Como é que a senhora? Que obra é essa aí? Fale um pouquinho sobre o que é o livro Contestado, a guerra que reescreveu a história do Paraná e Santa Catarina. Esse livro aqui, jornalista Luiz, eu, diante de muito pesquisar e escrever, eu quis me estender um pouco mais. Eu abracei o estado do Paraná. Uhum. Porque o conflito foi entre os dois Claro, estados. sim. Não posso só falar de Santa Catarina. Em muitos momentos, claro, sempre se fala a questão de limites entre Santa Catarina e Paraná, mas eu fui buscar mais notícias no meandro da história também do Paraná. Só que o Paraná não teve uma motivação tão grande de regiões como teve Santa Catarina. Porque o Paraná só teve General Carneiro, União da Vitória e Palmas. E Palmas há uma controvérsia, parece que não houve combates. Ela é uma cidade muito histórica dentro do contexto, mas não houve combate. Inclusive eu visitei Palmas. Não tem nada, Luiz. Não tem uma referência. Que tristeza. Uma cidade oca, vazia na história, e que o coronel João Gualberto morava em Palmas. Desculpe, senhores. O coronel João Gualberto morava em Palmas. Eu visitei a casa que ele morou. Sim. Eu fotografei com uma máquina fotográfica muito simples, mas eu tive a petulância de fotografar e trazer e dizer eu estive ali. General Carneiro, a mesma coisa. Eu estive lá onde caiu o avião do Tenente Kirk, que foi usado pela primeira vez o avião na América Latina. Que é um dos outros personagens importantes dessa história. Dessa história, um dos outros personagens. Está lá, a Cruz do Aviador, ao lado da BR-153. Então, meu querido, Porto União é um ninho de história. Eu gosto muito de Porto União. Tenho a minha grande amiga, a secretária de Educação, Aldair. Meu Deus, só que eu sinto assim que falta pessoas com vontade de puxar essa história que está, às vezes, dentro das caixas, dentro dos livros. Essa fotografia guardada, pegando mofo, bolor, precisa se puxar e colocar em evidência. Mas nós precisávamos ter um macro projeto em Santa Catarina pelo desfecho que nós tivemos da Guerra do Contestado. Sim. Eu queria explorar um pouquinho mais o livro, né? Vender um pouquinho mais a ideia do livro, né? Porque é um livro que está bastante bonito, um livro bastante completo. E eu queria, por exemplo, comentar. A gente falou aqui sobre um dos personagens, né? Capitão Kirk, né? Porque ele inaugurou, né, a aviação militar no Brasil, né? Infelizmente de uma forma trágica, né? Porque logo ele perdeu a vida em seguida e veja as coincidências da vida. Ele recebeu seu brevet de aviador no dia 22 de outubro de 1912, quando começou a Guerra do Contestado. E ele veio para Santa Catarina e região a pedido do coronel Setembrino, para fazer um reconhecimento de área com os aviões. Veio ele e o aviador Daroli, se não me falha a memória, junto. E o como é que se diz, o nosso querido Tenente Kirk foi infeliz na sua jornada, né? Perdeu a sua vida num reconhecimento de área na região. Sim. Mas além dele, nós temos outras personagens. Quer dizer, a senhora já fez referência, né, ao José Maria, né, que claro, foi, né, aquele que teve um papel, né, inicial, né, importante e também inspirador para todo o conflito, né? Sim. Porque ele personificou, né, o messianismo, esse espírito messiânico que
né, que inspirou os sertanejos nessa luta em favor da terra, né, pela igualdade entre os homens, enfim. Por isso ele é venerado até os dias de hoje na região. É verdade, né? Ele é venerado até os dias de hoje na região. A senhora tem me ensinado bastante a respeito da temática, eu por estar envolvido também na edição do livro, eu confesso assim que me impressiona, né, como até hoje, né, existem eventos, né, nessa região que fazem uma lembrança, uma referência, né, à personalidade do José Maria. Né? Aqui estão os 3 monges, né? E o José Maria foi o que morreu e está enterrado no Irani. Uhum. E no Irani, acho que eu faço alusão nesse livro, da Vala 21, onde foram enterrados os caboclos e os militares da Força Pública do Paraná. Uhum. Que deu um total de 21, por isso Vala 21. Sim. E que no ano de 2017, agora, que passou, eu estava em Irani, mas eu pouco pude acompanhar porque eu estava com a exposição. Foi feito um acordo de paz entre Irani e a Polícia Militar do Paraná, uhum. que havia uma pendenga, Sim. um resmungo, como se diz. Não tinham tido a humildade de se estender as mãos. E uma coisa assim que muito me chamou a atenção, que infelizmente só estava lá nesse momento, representando a nossa força pública de Santa Catarina, só a polícia do município de Irani. Por que o Estado também não participou? Porque o Paraná trouxe os seus componentes, como a banda de música, tocaram a música, o toque de recolher, lá na Vala 21. Foi uma cerimônia muito linda, inclusive tem uma das páginas aqui, que tem o prefeito da época, o senhor Silvio das Neves, junto com a comandante da Polícia Militar do Paraná. Bom, eu não sei nem como é que eu posso fazer isso aqui, assinando esse acordo de paz. Que nem esse aqui, ó, o mapa. A nossa região ficou pintadinha de vermelho, né? Uhum. E o estado do Paraná, não. Uhum. Tivemos só 3 municípios do Paraná legitimamente nesse episódio, o mais sobrou para nós. Uhum. Outro município também que foi muito castigado por essa guerra foi o município de Curitibanos. Uhum. Curitibanos foi incendiada. Curitibanos eles queimaram prefeitura, eles queimaram intendência, eles queimaram o correio, eles queimaram tudo, tudo. Sofreu bastante com o conflito. A revolta do sertanejo foi tão grande pelas atrocidades que eles sofreram, porque, olha, foi um combate de carnificina que, se você ler o meandros da história, eu já uso uma linguagem um pouco mais pedagógica, um pouco mais doce, para poder falar com os alunos. O número, na verdade, de mortos é incerto, mas se estima, né, pode chegar até 20 mil pessoas. Pode chegar até 20 mil. Claro, se tem poucas referências. Eu é que cato até papel de bala onde tem uma palavra escrito contestado para saber o que tem ali. Então, por isso eu tenho muito. Porque não faz muito eu levei caixas para o Irani. Porque o meu desejo ainda, quero falar aqui com o meu prefeito Vanderlei Cance de Irani, o meu desejo ainda é de ver uma biblioteca, termos só uma parte só com os livros da história do contestado, fazer um centro de pesquisa, de referência para Santa Catarina desse episódio. Mas, eu preciso da iniciativa. Eu tenho ideias, eu posso fazer a frente em todos os momentos. Se tiver que levantar às 5 da manhã, a gente levanta. Mas precisamos de que nos apoiem, né? Mas o nosso prefeito também atual está fazendo um trabalho extraordinário de resgate da história, de conservação da história, pelo menos do pouco que sobrou. Porque eu fui a municípios, Luiz, que perderam N vidas, eu só encontrei uma cruz. Aqui foi alguma coisa do contestado. Verdade. Então, e assim, a gente fez referência, né, já ao José Maria, ao Capitão Kirk, ao General Galberto, temos também... Coronel Galberto. E temos também da parte ali dos sertanejos,
algumas figuras também importantes, né? E uma personalidade muito Muito controversa, não controvérsia eu diria, né? Por exemplo, é o alemãozinho, né? Porque em algum momento ali ele desistiu da guerra, né? E tentou convencer os seus colegas a abandonarem a a luta. luta, né? E ele foi, inclusive, taxado de traidor, De né? traidor, né? Então, O alemãozinho, eu até não sei bem o fim que ele teve. Uns dizem que ele foi por uma linha, outros dizem... Então, vamos tentar ainda achar a verdade. Porque a guerra do contestado, eu sempre digo, que é que nem um novelo de lã. Quanto mais você puxa o fio, mais vem, mais vem. Se você procurar, você encontra a todo momento. Mas ele foi um personagem também muito importante nesse contexto. E é claro que uma guerra é sempre é sempre feita de, enfim, de lideranças, né? E o livro destaca, né, algumas delas e realmente oferece um painel bem completo né, do que foi a Guerra do Contestado. Mas o meu diagramador e o meu redator foi muito bom. Não conheço, mas enfim. Ah, Não, isso não, inclusive, você falando dos personagens, nós não falamos de duas excelentes mulheres da sim, Guerra do vamos falar sobre as mulheres também, né? Você não pode, Não você não podemos pode esquecer Não. essas guerreiras. Fale aí, a senhora. Não temos duas entre tantas outras, Sim, né? sim. Temos duas que se destacaram, que foi a Maria Rosa e a Francisca Roberta, que chamam ela de Chica Pelega. Né? Agora, a Chica Pelega era valente e lutadora. E Maria Rosa também. Maria Rosa existe na cidade aqui de São Cristóvão do Sul, uma casa centenária onde ela se reunia com os seus adeptos para traçar as diretrizes de guerrilha. Então, é uma região histórica que se for explorar turisticamente, porque o turista que vem para uma cidade, ele quer saber da história da cidade. Porque essa cidade não nasceu do acaso. Ela tem que ter uma raiz, ela tem que ter um alicerce. Então, muitos municípios podiam fazer isso. Só que, como diz, o dinheiro é curto. Precisa se tratar da saúde, precisa se tratar da educação, da segurança pública e da moradia. Então, eu vejo muitas vezes assim, em administrações, que vamos tirar recurso de tal área, a cultura é a primeira que eles tiram. Você não concorda comigo? É uma das áreas assim mais sofridas, né? Sempre, né? Então, meu amigo, é isso aí. Então, Francisca Roberta, Chica Pelega, morreu em Taquarussu, na primeira cidade santa. Segundo os relatos da história, eu estive lá, caí dentro de uma vala de barro, de água, saí toda encharcada, mas fui lá fotografar aquele museu, que tem um museu divino, de história riquíssimo. Ela morreu dentro da igreja, cuidando das crianças e das pessoas idosas, no confronto da polícia militar, do exército, porque no fim, como a Força Pública do Paraná não deu mais conta, não deu conta, veio o exército, comandado pelo general Setembrino, né? E envolveu uma boa parcela, né, do contingente militar, né? Olha, não sei, 2/3. 2/3 do contingente militar da época se envolveu na Guerra do Contestado. Inclusive, eles desembarcaram aqui em Itajaí. Subiram de canoa, de bote, não sei, até Blumenau e pernoitaram em Blumenau. E depois, dali, seguiram a cavalo para Timbó Grande, onde foi o último combate do general Setembrino. Tem muita história, né? Não, se for buscar, meu assim, querido... É claro que a guerra teve assim momentos mais críticos, né? Mais intensos, né? Depois desse combate, desse primeiro confronto, né? Em Irani, enfim, houve uma organização ali das comunidades, enfim, dos redutos e depois o envolvimento, né?
do Exército Brasileiro para tentar, enfim, acabar com essa ideia de insurrecionista, né? Mas, enfim, é uma história cheia de pequenas histórias, né? Cheia de meandros, É. cheia de meandros. Não falamos no Adeodato, que foi o último rebelde capturado. A gente tem que deixar um pouquinho para o pessoal ter interesse em ler o livro, né? Se a gente contar toda a história aqui. Então tá bom. Então, né? vamos mas parar por esse é um aqui. personagem também muito Não, interessante muito também, né? interessante. Aliás, quem comprar o livro, já teve um senhor que foi na minha casa ontem, ele disse, eu quero comprar todos os seus livros. Eu digo, esse aqui eu não tenho pronto. Quero comprar todos os seus livros. Uhum. Porque sei que a senhora tem um produto muito bom para a gente ter conhecimento. Eu digo, que bom, que bom. Pois é, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas eu não vou dizer a sua idade, Não, né? nem. Eu esqueci. Mas assim, mas olhando para a senhora, eu vejo que a senhora não está disposta, né, a se aposentar, né? Sim, mas quem que está falando em aposentadoria? Pois é. Por isso que eu queria perguntar para a senhora quais são os próximos desafios aí, né, dessa guerreira. Os próximos desafios dessa guerreira, esse ano já não dá mais. Esse ano tem que acertar tudo que tem. Eu acho que durante esses 2 anos de pandemia, eu produzi bastante. Uhum. Mas os desafios dessa guerreira nos próximos anos é me dedicar à minha terra natal, Irani. Uhum. Pretendo ainda residir em Irani e ajudar, seja prefeito A, B, C, D ou E. Eu quero ajudar o município a crescer. Uhum. É a minha terra natal. É o legado que eu quero deixar. E de certa forma, a memória do contestado pode ajudar, né? Como a gente viu aqui, com o turismo cultural. Né? Meu Deus do céu! Você precisa ver quando eu fiz palestra, fazendo essa exposição do Claro Janso nos municípios, a curiosidade das pessoas. As pessoas não têm conhecimento, mas eu vejo assim uma luz no fim do túnel para Irani. O prefeito tem boas ideias, bons projetos e a partir do ano que vem não pode se passar muito a Sim. velocidade dos 80 a 100, porque senão o radar pega a gente. Mas é nesse ritmo que nós queremos estar trabalhando. Irani e região. Eu quero me dedicar a Malque. Sim. E a outros municípios. Eu também nunca me nego. Uhum. Eu estou sempre pronta a ajudar. Só que a gente às vezes encontra muitos entraves, a gente encontra aquelas dores de barriga que se não for eu que faço, eu não quero que os outros façam. Uhum. Infelizmente, tem. Você sabe disso que tem. Mas o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Não, com certeza. E é um trabalho importante não só, né, para aquela região, né, ter esse trabalho de resgatar a memória, de valorizar, né, esse episódio, enfim, tudo que ele representou em termos de luta, né, pela terra, luta por melhores condições de vida. E isso não é só importante para aquela região, né? É importante para nós porque isso foi um episódio que definiu as fronteiras, né, do nosso estado de Santa Catarina. Do nosso estado de Santa Catarina e Paraná. Então isso influencia, claro, a história nossa aqui do litoral, porque enquanto estado, hoje é assim porque lá atrás, né, houve, né, um confronto de forças que precipitou uma definição, porque isso vinha se arrastando, né, há muito tempo. Ah, né? sim. E ainda existe, eu sempre digo, há um ressentimento, Luiz, entre paranaenses e catarinenses, porque todos os dois estados se consideram meio vencedores. Então eu sempre tomei cuidado nas minhas colocações de não ferir ninguém, porque todos sofreram. Sim. Todos sofreram. E eu quero, antes de terminar, se o nobre jornalista me permitir. Claro, o microfone é seu. Se o nobre jornalista me permitir, eu quero fazer um apelo aos empresários. É hora, claro, é hora. Estou precisando de apoio para editar esse livro. Esse livro não é meu, é seu, dos seus filhos, do conhecimento de uma sociedade inteira. Então, se tiver algum empresário com sensibilidade e o próprio governo do estado, eu preciso editar esse livro aqui. É uma referência nacional. Eu sei que já tem bons livros,
Teve pessoas que já escreveram também maravilhosamente bem, bons conteúdos, excelente, mas eu sinto que nós estamos assim meio apagadinhos. Sou só eu que estou brigando aí na linha de frente. Então me ajudem, por favor. Eu não quero nada para mim, meus queridos, nada. Eu tenho a minha aposentadoria como professora, está muito do bom. Os meus livros que eu vender, claro que o resultado eu quero, porque ninguém trabalha de graça. Eu sempre digo, o meu amigo dizia o seguinte, o jornalista Luiz, o carro da escritora não anda com água, ela também precisa comer. Claro. Ele brincava assim comigo, e é uma verdade. Mas o que eu quero mesmo é que esse livro vá para as escolas. Não, e ele há de ir. Assim como os outros foram, esse também há de ir, né? E que nem o terceiro que eu estou pedindo um patrocínio apoiado pela Lei Rouanet e ninguém apoia. Ele já foi aprovado, só falta fazer a captação, né? Sim, mas querer captar R$2.000, R$3.000, não. Para imprimir pelo menos 3.000 exemplares, você precisa de 40, 50 mil reais. Isso imposto de renda para 2, 3 firmas não é muito, não. Não é muito, né? Não, não é muito. E eu, como se diz, sofrendo com isso aí. Então, um livro que todos querem, mas eu tenho só um. Você ainda disse assim, não tem vergonha? Que só tem um exemplar? Porque cada exemplar que eu tinha junto comigo ia. Ia. Sim. Sim. Mas enfim, professora Rosa, eu queria agradecer a sua presença aqui nessa live, nesse canal Diálogos aqui que a gente está inaugurando hoje, né? Felizarda, né? Mas eu queria defender aqui também o investimento público, porque essa entrevista tem o apoio, né, do edital Cultura em Casa, né, da Fundação de Cultura, da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. Então, o meu agradecimento, né, à Fundação, né, que ajudou a tornar isso aqui possível, assim como outros projetos que estão acontecendo, né, sobre o edital. E, enfim, esperamos poder conversar novamente sobre esse assunto em outras oportunidades e quem sabe numa próxima oportunidade já poder, né, divulgar o seu livro publicado aí, uma tiragem que todos possam ter acesso e todos possam ver, né, a beleza desse livro. Somos parceiros. Muito obrigado a todos vocês, né, que estiveram conosco até agora. Esperamos assim contar com vocês numa próxima oportunidade, numa próxima entrevista no canal Diálogos. Uma boa tarde a todos, até a próxima. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado ao jornalista Moacir. Moacir, não? Luiz. Foi um deslize. Foi um Moacir do passado. Foi um Moacir do passado. Luiz, muito obrigado por essa oportunidade. E também disse para você, o meu tempo é bastante curto, mas eu disse, jamais poderia dizer não para você. Ótimo. Jamais poderia dizer não para você. E a todos, meu abraço, meu muito obrigado. E quem quiser ouvir falar do Contestado, eu estou à disposição para ir conversar, bater um papo, levar o livro para as pessoas verem. O meu abraço e até uma outra oportunidade. E a gente se encontra aí nas estradas da vida. Muito bem, então, tá certo. Nós nos vemos então numa próxima oportunidade. Obrigado, professora Rosa. Até mais.